Olá, você, tudo bem? Esse é o Tertuliano, os diálogos que movem o Brasil. Essa é uma iniciativa minha, Ricardo Carneiro, do advogado aqui ao meu lado, Leonardo Gandara, e do promotor de justiça, Dr. Lélio Calhau. Hoje, cá estamos com alguém de vasto e longo currículo, mas eu acho que o grande mérito, mais meu do que dele, é a amizade. Tenho pelo Luiz Cláudio de Oliveira uma admiração muito grande, o conheci, acho que já chega a uns 17 anos, né, na militância ambiental, pró-desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do país. Luiz, muito obrigado pela sua presença. A agenda do Luiz nunca é fácil, mas é uma gratidão imensa tê-lo entre nós. Luiz Cláudio, me permitam ler. Aliás, se ler, vai passar de uns 10 minutos a informação curricular, que aqui está como resumido, mas o Luiz é filósofo, uma característica que dele eu não sabia há mais ou menos uns 6 meses, embora eu conheça há 17 anos, mas é filósofo, pensador, pesquisador, é presidente da Fundação Espinhaço. Fundação, né, Luiz? Instituto Espinhaço. Fala um pouquinho para a gente sobre o Instituto Espinhaço. É verdade que vocês estão hoje em mais de 15 países? É verdade, mas acho que o mais importante é que nós estamos hoje nas 5 regiões do país. Nós estamos em 3 estados, metade do território nacional, mas estamos em quase 800 municípios no Brasil com projetos. 0 recurso público, 100% privado, nacional e internacional. O Instituto tem uma agenda muito transversal, desde programas na área de saúde, educação, empreendedorismo, cultura, turismo e, naturalmente, a agenda que perpassa tudo isso, a agenda do desenvolvimento sustentável. Fundamentalmente, hoje, o Instituto ficou muito conhecido no Brasil pela agenda de segurança hídrica. Nós hoje talvez sejamos a maior instituição do terceiro setor implementando programas de produção de água no Brasil. Os 5 maiores projetos do país nessa agenda são nossos. Então, é um esforço de uma vida, de um grupo, tentando deixar um legado. Que bacana. Luiz, eu há mais ou menos 6, 7 meses, talvez um pouco menos, talvez até um pouco mais, tive a oportunidade de assistir uma palestra sua em Carajás, estado do Pará, e onde você fazia uma correlação que a mim, em particular, surpreendeu, de avaliar, refletir sobre natureza, ambiente, recursos naturais, sob a perspectiva dos grandes filósofos, acho eu, os grandes filósofos do mundo ocidental. Pensando em mineração, essa é uma atividade necessariamente antagonista, confrontante com o uso dos recursos naturais, em relação à ocupação de território, ocupação de espaço. São dois valores incompatíveis, na sua visão, lavrar recursos naturais e, de alguma forma, conservar o ambiente na área de cessão dos projetos de mineração? Na minha perspectiva, sinteticamente, não. Não são antagônicas. E tento aqui, em alguma medida, explicar um pouco isso. Por que digo isso? Porque eu tento, em alguma medida, alargar um pouco essa inflexão sobre o que nós pensamos sobre a agenda ambiental. Qual é a gênese disso? Qual é a formatação do modelo que o brasileiro, de forma
muito sui generis importou esse modelo mental do que vem a ser agenda de meio ambiente, e nós nem sequer imaginávamos ou imaginamos que tudo isso tem o seu começo. Eu brinco um pouco com isso, mas você tem o seu começo no Paraíso Perdido. De Milton. Não, no paraíso que nos foi perdido de Adão e Eva. De John Milton. De John Milton, mas John Milton depois. Exato. Por uma razão muito simples. Toda a narrativa ambiental do mundo ocidental, ela é embasada numa tese de que nós, em certa medida, de forma subliminar, fomos expulsos do paraíso terrenal, lacrado por Deus, por termos cometido um pecado, e nós até hoje, na minha perspectiva, nós estamos tentando voltar para esse ambiente idílico, preservado, intocável, e que com uma característica muito interessante, sem a presença humana. Veja bem, a agenda ambiental da qual eu vim, ela tem como preceito que ambiente bom é ambiente sem pessoas. Olha que curioso. O ser humano é o único animal capaz de olhar para si e para tudo e fazer uma inflexão sobre a sua própria existência e tomar atitudes a partir de pensamentos. Ainda que muitos tomem atitude a partir do instinto, mas o ser humano consegue ter essa virtude do pensar, né? Nós, na agenda ambiental, incorporamos essa tese tão bem explicitada na pandemia, quando nossa classe dos ambientalistas, via as cidades sem pessoas, com os cangurus, as cobras, todos os animais tomando conta das cidades. É verdade. E as pessoas batendo palma, dizendo: vejam que maravilha, Gaia, a Mãe Terra, retomando aquilo que é dela. Bom, eu não sei bem se isso é isso mesmo. Porque há 4.000 anos, na antiga Assíria, um império que foi tão importante, há 4.000 anos já se minerava. Na Caldeia, há 2.700 anos já se fazia metalurgia. Todo no mundo é narrativa. Em Minas Gerais, o estado que nasceu da própria atividade, nós conseguimos fazer com que minério de ferro fosse sinônimo de pecado. A palavra minério de ferro carrega um pecado original para a visão de mundo do mineiro do século XXI. É interessante isso porque na China, na Grécia, na civilização minoica, na África, e em tantas civilizações, na egípcia, tantas civilizações que tinham o ferro como um mineral sagrado. Capaz não só de curar as pessoas, mas capaz de, em muitas vezes e muitas frentes, sobretudo o chamado ferro siderum, o ferro que vem das estrelas, o meteorito. Veja que todos os grandes reis do mundo almejavam ter uma espada feita de ferro sideral. Por quê? Porque havia uma perspectiva de que o ferro vindo das estrelas, era capaz de dotar aquele rei, aquele guerreiro, de todas as vitórias possíveis. É um imaginário. Esse imaginário do ferro siderum, o imaginário do ferro como cura, se você for hoje em muitos países da África, muitos utilizam ainda instrumentos de ferro para curar pessoas e para espantar espíritos. Por quê? E por que nós, em Minas Gerais, frutos dessa miscigenação de visões de mundo, no século XXI, tornamos o ferro algo maldito, na nossa visão? Isso é um cruzamento malfadado destas visões que você trouxe na sua fala inicial, que promovem esse antagonismo. A conservação da natureza é inimiga mortal do desenvolvimento humano. Ora, quem criou esse pensamento é um canalha.
Eu te digo por quê? Porque ele nos coloca no lugar vazio. Porque é impossível conservar 100%, como é impossível desenvolver 100%. Impossível. Então, a gente fica preso num labirinto que é: para onde vamos? E ficamos sempre aqui nesse interregno, tentando dizer que somos uma coisa, somos outra, e vamos fazer assim ou vamos fazer assado, e esbarrando nas pontas de cristais desses dois processos. E muitas vezes sendo chamados de capitalistas vorazes e muitas vezes sendo chamados de ecochatos. É preciso haver um equilíbrio. É preciso trabalhar um pouco mais a virtude daquilo que nos torna o que nós somos, humanos. A virtude do humanismo. Nós trocamos o humanismo por um materialismo que não é o materialismo do capital, que também tem outra classe de seres que diz: olha lá a força, a destruição do capital. Ora, mas o que é o capital senão uma expressão do meu pensamento? Porque tudo que existe, já dizia o grande filósofo, tudo que existe é mental. Hermes Trismegisto falou isso. O universo é mental. Portanto, entendendo que Hermes era um sujeito sábio, tudo que existe vem da mente. Guerras, paz, modelos de desenvolvimento, modelos de conservação são modelos mentais. Tudo isso existe no nosso imaginário. E nós colocamos tudo isso num grande caldeirão que hoje nós construímos narrativas, construímos processos com base em modelos mentais que nós não compreendemos bem. O fruto disso, naturalmente, é uma incompreensão generalizada, uma instabilidade generalizada e, sobretudo, especialmente, uma ação de beligerância permanente, seja de um lado, seja de outro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que nós, seres humanos, temos a missão que nos cabe aqui é tentar, em alguma medida, entender um pouco mais a nós mesmos e tudo que está ao nosso redor. Para que viemos aqui? O que é essa brevidade que a gente chama de vida? Essa é a grande reflexão da filosofia existencial? Eu penso que sim. Saber, de fato, o que é isso aqui? Quem sou eu aqui? O que sou eu? O que é o eu? E aí, por aí, a coisa avança. Mas eu estava lhe dizendo que, da minha perspectiva, a origem deste processo, que culmina hoje nesse antagonismo beligerante, que muitas vezes parece educado, mas ele é beligerante na essência. Por quê? Porque aqueles que advogam a tese do tudo pode, eles acham que, de fato, quem quer conservar é um inimigo. Ainda que não o trate como, por razões diplomáticas, mas na mente entende que é preciso vencer aquela narrativa. E, de outro lado, aqueles que querem conservar a todo custo entendem que os vorazes do capital, dentre eles as atividades de mineração, sejam quais forem, elas também são inimigas mortais. A tese desse processo de separação entre pessoas e natureza é uma construção cultural. Veja como o ser humano é intrigante. O mundo grego via tudo como uma coisa só. O mundo chinês via tudo como uma coisa só. O mundo japonês também. O mundo africano também. Mas o mundo brasileiro também, porque a nossa origem de civilização era uma civilização que tinha uma cosmogonia da unidade. Como todos, porque todos no planeta Terra tiveram quase a mesma instrução, vinda de algum lugar que não se sabe onde, que é: tudo é uno. Heráclito dizia isso, mas a antiga tradição guarani também dizia isso. Então, eles não se conheceram. Então, tem aí uma curiosidade. Em algum momento da nossa trajetória, nós entendemos que separar as coisas era fruto de uma razão superior, que nós não entendemos muito bem quem é esta razão superior. E nós separamos de tal modo a nossa visão, porque não é separar objeto,
é muito mais grave, mais profundo, mais simbólico, é separar o pensamento. Isso nos fez chegar neste patamar de agora, que a gente, de novo, vê agora a grande sacada dos japoneses é fazer banho de floresta. Banho de floresta. É a grande sacada de saúde do Japão agora. Mas o que é banho de floresta? Acredite se quiser, Ricardo. É fazer o que o seu avô fazia todo dia. Era estar ele em algum ambiente natural. Se conectar com aquilo. Para que ele, seu avô não tinha esta, naturalmente, talvez não tinha esta arquitetura mental para dizer preciso disto para isto, isto e isso. Era natural. Estar em meio à natureza, em determinados momentos do dia, era algo natural, porque nós vivíamos num ambiente com maior proximidade da natureza. Nós nos artificializamos de tal forma que hoje é um luxo você fazer encontro com a natureza. E cada vez mais um luxo para poucos. Né? E perceba o grau de insanidade. Nós somos animais e, como tais, vivemos em ambientes, sejam eles artificializados, sejam eles naturais. A nossa tese do chamado modelo de desenvolvimento nos segrega da natureza o máximo possível, entendendo que tudo que é bom é aquilo que nós construímos. É uma ilusão, mas é o nosso modelo. E, em certa medida, agora se diz, não, a grande tarefa do ser humano é voltar-se para a natureza, chegar em uma árvore, abraçar a árvore e se sentir uno com ela. Conectado com a energia da natureza. Com ela. Veja bem, o ser humano não é a natureza? O ser humano não é a própria natureza? Será que a árvore é mais natureza do que eu? Será que esse é o mundo de agora? O Brasil vive essa apoteose dessa insanidade. Cachorros são mais valorosos que crianças. Essa é a apoteose da insanidade. Objetos são mais importantes do que idosos. Seres humanos têm pouco valor, até porque a grande perspectiva da nossa humanidade é a desconstrução do ser humano. Qualquer coisa pode ser ser humano. Mary Shelley, com Frankenstein, talvez hoje tivesse até dificuldade. Porque o Frankenstein hoje seria quase um brinquedo, um Toy Story. Porque nós deturpamos tudo a tal maneira que hoje, não por acaso, grande parcela da humanidade está doente. Doente da mente, doente do coração. E eu não estou falando de problemas cardíacos, estou falando da doença do coração, é o vazio. O vazio existencial. Isso é a grande praga do século XXI. Mas isso nasce em um lugar. Nasce nessa nossa visão de mundo que nos separa, nos segrega, nos torna artificializados demais e nos torna inimigos daqueles que, em tese, estão em contraposição ao nosso objetivo de vida, aos nossos contratos de vida. Eu acho tudo isso uma esquizofrenia, para ser bem sincero. Essa é a minha opinião, só de um simples cidadão mineiro. Eu acho que, para concluir essa frase, assim, eu acho que é necessário que nós possamos pensar de onde vem tudo que nós acreditamos e temos como dogma em nossa vida. O ser humano tem que ter coragem para investigar isso. Tudo que eu penso vem de onde? Quem me deu isto? Ou fui eu mesmo quem me dei? Foi Deus? Foram meus pais? Foi meu DNA? Foi o alimento que eu comi? Foram os amigos cretinos com os quais eu cresci? Ou não? É preciso investigar. E talvez a gente, em algum momento, perceba que, efetivamente, o buraco é um pouco mais embaixo e vai perceber que a política brasileira, esses antagonismos todos, essas beligerâncias todas, elas têm fruto na mesma árvore que faz com que ambientalistas e desenvolvimentistas estejam em guerra. Luiz, é super interessante, me deu vários insights. Vou sair um pouquinho do nosso roteiro também, a partir do que você trouxe, né? Você citou a expressão humanismo, né?
E a partir do humanismo eu vou fazer vou julgar por uma questão iluminista, vamos chamar assim. E a gente pode afirmar, então, que esse movimento ambientalista, vamos chamar assim, que nasce, como você disse, né? Década de 60, que a gente começa a ter algum movimento nos Estados Unidos, é transplantado como várias outras coisas, de uma certa forma, como você disse, afastando o humano. Você citou essa Sim, expressão, claro. né? Esvazia, é um não lugar, né? É Você não claro, tem mais lugar, é né? óbvio. Parece que é bom, Exato. parece. E nesse sentido, então, a gente poderia dizer que a gente está se afastando cada vez mais desse humanismo criado lá no século XVII, ou que, não criado, mas assim, uma Exacerbado. gênese lá do É. século XVII, a gente estaria falando disso? Eu só queria complementar, acho que encaixa bem na pergunta do Leonardo. A dialética não é um método filosófico, talvez não seja da essência humana, mas a dialética não é um método social, quer dizer, pode ser que eu esteja confundindo a dialética Com antagonismo. com antagonismo. A dialética é essencial. E o que nos torna o que somos é o diálogo. Não tem a menor dúvida. A capacidade de dialogar e a capacidade de interagir é o que nos torna o que somos. Dificilmente um homem terá sanidade isolado, a não ser que ele tenha uma predisposição para a santidade, porque todos os monges e santos vão para o isolamento para poder encontrar consigo mesmo. Mas, de modo geral, quando as pessoas ficam isoladas, há problema. A interação, a troca é a gênese do que nos torna humanos, mas não a beligerância. O que nós vemos hoje não é dialética, é antagonismo. É um império da beligerância. Infelizmente. Deveria ser o oposto. Mas o que ele trouxe como provocação em termos de indagação estamos nos afastando de um humanismo? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida e falo isso com muita tristeza, porque eu sou um humanista inarredável. E aprendi com grandes figuras que esta é a única salvação que pode nos trazer algum cenário de luminosidade. Por quê? Porque a capacidade do ser humano de se animalizar é muito grande. Mas nós também somos capazes de fazer coisas mirabolantes. Por quê? Porque somos criados à imagem e semelhança dele, diz o Bereshit, o Gênesis, o Antigo Testamento. Se isso é isso, eu acho que nós somos capazes de fazer coisas incríveis. E, infelizmente, somos capazes de fazer coisas ruins também. Mas, entre um ponto extremo e outro, eu sempre trago aqui uma visão para mim mesmo. Eu estou só aqui colocando para fora o que eu penso. O caminho do meio é um caminho de virtude. In medius virtus, diriam os romanos. Pronto, literalmente. E não é um caminho do meio do sem caminho. Não é um caminho do meio daquele que não escolhe. Não, não é isso. O caminho do meio é um caminho de temperança. A temperança não é não atitude. Porque a falta de atitude é uma atitude também. Quando o sujeito diz, não, eu prefiro me abster. Não, a abstenção é uma atitude. É uma decisão. Tudo é decisão. Não existe a possibilidade de não haver decisão. Então, eu acho que grandes negócios, grandes empresas, grandes modelos, todos eles são frutos disso. E frutos daquilo que o nosso baiano lá de Harvard, Mangabeira Unger, diz tão bem. O nosso grande problema talvez seja um colonialismo mental. Nós continuamos imaginando que é muito bonito seguir o que a Noruega diz, o que a Suécia diz. Ora, é preciso que as pessoas que falam isso, que elas vão até a Noruega, vão até a Suécia, vão até a Suíça. Eu tenho um amigo suíço que um dia eu estava na Universidade de Berna e ele disse, Luiz, é uma beleza este país. Eu fico com pena de vocês brasileiros que
não podem sequer entrar num rio urbano. Vem aqui que eu vou lhe dizer e vou lhe mostrar o que é a civilização. Aí ele foi, me levou até um rio do lado e falou, sabe como as pessoas vão ao trabalho aqui? Não é de carro. Elas entram com a mochila nesse rio e saem lá na frente e vão trabalhar. Isso. Olha que coisa mágica, Luiz. O rio transporta as pessoas para o seu trabalho. Mas eu, como brasileiro, tive logo que defender a tese e a terra. Eu disse, maravilha, lindo, mas aqui tem um problema. Nós temos um problema com a água urbana. É verdade. Vocês têm um problema de significado. Todos vocês estão padecendo de depressão, de insanidade. Vocês não estão felizes. Agora, eu me pergunto, como é que vocês, com um PIB que tem, como é que vocês, com um rio limpo, com um emprego fácil, com tudo perfeito, por que vocês estão tristes? Ele silenciou. Eu disse, esta é a diferença do brasileiro. O brasileiro tem, de fato, um problema com o rio poluído. Mas o brasileiro tem uma alma criativa, que o suíço já não mais a tem. É importante que a gente entenda que, assim, claro, povos são povos, cada povo tem a sua visão de mundo e tem uma característica. A característica do brasileiro é exatamente essa, ser acolhedor, ser algo incrível, porque eu acho que nós somos, de fato, o melhor país do mundo. E os países de língua portuguesa têm uma especificidade, porque a língua portuguesa é capaz de falar o que a alma pode, de fato, dizer. Outros idiomas têm dificuldade para fazê-lo. Eu penso que, efetivamente, a gente precisa tentar, à luz desse contexto que você me provocou, de como é possível caminhar numa direção de resgate do humanismo. É possível ter humanismo com negócios? É possível ter humanismo com mineração? Humanismo com política? Porque não é só a mineração que é um problema. A política também é um problema. As pessoas hoje entendem e advogam a tese de que todo político é corrupto, é ladrão, é bandido. Mas isso é um erro mortal, porque a política é uma virtude. E a política é o que nos torna, inclusive, capazes de viver em sociedade. Viver em sociedade sem política, os atenienses que nos ensinaram isso. Pouco provável. Então, eu acho que a nossa grande tarefa, em qualquer lugar que nós estejamos, é, primeiro, fazer aquilo que a Unesco, em 48, já dizia, 1948. E bebendo na fonte do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, era a paz e a guerra nasce na mente dos homens. É necessário cuidar da mente. A mente não é essa coisa abstrata. A mente é onde tudo é formado do que pensamos, dos modelos de negócio, dos modelos corporativos. Eu, quando vejo uma grande empresa, e a gente já passou por isso, Sim. em grandes empresas, grandes corporações, multinacionais, são pessoas. Sejam pessoas daqui, ou pessoas de Londres, ou pessoas da Austrália. São pessoas que carregam problemas de casa, da família, das esposas, dos filhos, do cachorro, do lugar que vieram, da tristeza dos pais, visões de mundo. E a gente precisa entender isso e tentar, porque essa é a tentativa, é trazer para a mesa de negociação aquilo que parece a coisa mais absurda do mundo, que é, ei, só um minuto, nós somos pessoas que, ainda que tenhamos visões de mundo distintas, podemos e devemos, a partir da diferença, promover uma convergência. Por quê? Porque ninguém quer morrer, ninguém quer deixar de existir, ninguém quer ser infeliz. Nós temos muitos problemas e lutamos contra isso todos os dias. Eu não estou aqui criando um cenário idílico, eu estou, na verdade, provocando, dizendo a tarefa é muito árdua. A tarefa de ficar bem. A tarefa de dizer eu quero ser hoje um pouco melhor do que eu fui ontem. É simples. Eu queria só aproveitar, você falou uma... Sim, está sendo muito interessante para mim. Antes de devolver para você, Ricardo. Mas tem você falou uma palavra, convergência. Uhum. Você usou uma expressão. E
obviamente está sendo muito interessante para mim, um aprendizado muito grande. Mas a origem da discussão que a gente começou, você falou, mineração e questão ambiental não são antagônicas. dissociadas, né? Não são antagônicas. Desculpa. E você citou a questão da convergência. E não vou. Você que é o nosso protagonista, não quero tomar muito tempo, mas eu só fazer uma digressão aqui, né? Eu até acho, e aí eu vou fazer minha pergunta, eu acho, inclusive, que a maior parte das pessoas entende a importância da atividade de mineração para a sociedade. Você falou da questão das cidades. Eu acho que assim, a criação das cidades, que a gente não fala tanto, mas tem uma conexão muito grande com essa apropriação, né, do bem mineral para poder a gente Nós construir. somos a civilização do Exato. ferro. Do ferro. Isso é importante que É as pessoas importante. entendam a plenitude Isso. disso. Não existiria civilização nem no Ocidente, nem no Em lugar Oriente, nenhum, né? sem Exato. ferro. Geralmente as pessoas falam, né, quando o ser humano, né, começa a se sedentarizar, né, em função da agricultura e conhecimento básicos mineralógicos, né, primeiro cobre, a gente vai, né, Chipre chama Chipre por causa de cobre, Claro. né, Cooper, né, Claro. Quipros, né, originalmente. Então, eu acho que as pessoas entendem essa importância. Só que uma coisa que, particularmente a mim, me parece, as pessoas têm uma noção, é uma questão pelo menos a turma do urbanismo fala muito, é uma questão do not in my backyard, né? Tipo, olha, eu acho muito importante a atividade de mineração, é importante mesmo, aqui em Belo Horizonte, acho fantástico. Ou em São Paulo, desde que longe de mim. E aí, isso Claro. não é uma contradição? É essa a pergunta. Não, isso é uma outra palavrinha pequena, chama-se egoísmo. Porque é muito simples, é assim, não vamos na mineração, vamos no outro setor. Destinação final de resíduos sólidos urbanos. Ótimo. Todo mundo produz lixo, finge que não produz. Todo mundo quer que a prefeitura ou o governo resolva o problema do lixo longe dele. Mas pode estar perto de outro. Não tem que estar longe de mim. Se estiver perto de outro, na periferia, o sujeito da periferia é um sujeito inexistente. É um sujeito que não sou eu. Se não sou eu, não existe. Veja que o fundamento dessa visão não é urbanismo, é egoísmo. Porque tudo pode, desde que não me incomode. Mas não incomode a quem? A mim. Mas quem sou eu? No contexto da urbe, para usar essa expressão, porque se a urbe é o conjunto de todos nós, então por que tem que salvar apenas a mim? E eu tenho que ficar no paraíso idílico, de novo, voltamos para o paraíso terrenal. Você sabe que tem um parênteses, Ricardo, pequenininho. Tem um sujeito, no século XVIII, 1702, teve um sujeito que chegou a Minas Gerais, especificamente a Ouro Preto, Mariana, passou, naturalmente, óbvio, o Curral del Rei ainda não existia direito, passou, foi a Conceição, a vila de Nossa Senhora da Conceição, a Cerro Frio, e esse sujeito se chamava Pedro de Hatz Hanequim, filho de uma mãe portuguesa e um pai holandês. O Pedro de Hatz Hanequim chegou ao Brasil em tese como um dos miríades de mineradores atrás de riqueza, mas não era bem verdade. O Pedro de Hatz Hanequim veio a Minas Gerais para fazer aquilo que ele bem o fez e pelo qual ele foi preso pela Inquisição. Ele veio dizer que o paraíso, acreditem, ele veio dizer que o paraíso terrenal tinha um lugar, e esse lugar era Minas Gerais. Esse sujeito, que era um messiânico e que era um cabalista, um hermetista, mas era um faiscador. Ele ficava pregando em Ouro Preto, em Mariana, em Conceição, em Cerro, as teses do padre Antônio Vieira, e dizendo que uma nova civilização nasceria neste lugar, nas Minas, porque aqui era, na leitura dele, o paraíso terrenal. Veja bem, ele foi preso pela Inquisição 2 vezes.
O Pedro de Ratos Hanequim tem uma curiosidade. Poucos escaparam da pena, da fogueira. O Pedro de Ratos, quando foi para ser queimado, ele disse, tudo bem, mas eu gostaria de uma audiência com o Papa. Eu tenho uma coisa para dizer a ele. Fez a audiência e foi solto. O que ele disse ao Papa, Ninguém saberá. ninguém saberá. Mas ele foi solto e voltou para Minas Gerais e continuou fazendo a mesma abordagem. Eu não sou parente do Pedro de Ratos Hanequim, não tenho ascendência holandesa, mas eu advogo a tese e eu concordo com Pedro de Ratos Hanequim. Se tem um paraíso, o nome dele é Brasil. Mas ele não é um paraíso exclusivo da natureza. Ele é o paraíso do humanismo. Porque eu entendo que é aqui no Brasil que nós vamos, de fato, a duras penas, mas com a nossa inventividade, com a nossa capacidade de transcender todas as amarguras, porque todos nós temos um histórico, e o nosso histórico, das nossas famílias, vem de lutas, vem de superação. Não é tão simples quanto parece. Essa superação é que nos fez ser o que somos. E nós, mineiros, profissionais da mineração na origem, nós temos uma capacidade filosófica, Ricardo, eu diria, muito superior a muitos povos. É da natureza do mineiro a escuta. É da natureza do mineiro a observação silenciosa. É da natureza do mineiro a vida das montanhas. Olha, os povos de montanha são os povos mais resilientes do planeta. Porque têm as intempéries mais fortemente trabalhadas. Eu acho que cabe a nós, mineiros, uma tarefa muito difícil, mas muito honrosa. E acho que nós, mineiros, precisamos fazê-la rapidamente, ou pelo menos iniciar essa jornada. Minas, na minha perspectiva, está perdendo potência. Minas está esvaziando, mas ela não está esvaziando o PIB. Quando a gente vê as empresas de mineração, ou grandes empresas saindo de Minas e indo para outros lugares, isso é um problema econômico, é um problema de emprego, é um problema social. Mas na minha perspectiva, eu tento sempre ver que é o invisível que projeta o visível. A minha vida é vivida assim. Tudo que eu acredito vem do invisível para o visível. O mais grave para mim em Minas não é a perda do PIB. É a perda do significado. É a perda do imaginário. Aí, veja bem, quando a gente tem atividade minerária decaindo em Minas Gerais, era como se você fosse filho de um carpinteiro, já há 5, 10 gerações. Em alguma medida, o seu filho decide que carpintaria é pecado e vai ser bancário. Ele tem o direito de fazer isso. É a liberdade, em tese. Porque Kant disse que liberdade é fazer o que não se quer. Não que se quer. Então, a gente tem que... E como Kant, eu entendo que Kant sabia mais do que eu tendo a seguir Kant. Se isso é um fato, se o seu filho quebra 15 gerações de atividade econômica, mas que, no fundo, a sua pele é formada pelo DNA dos seus antecessores que pensavam a carpintaria. O mundo era a carpintaria. Toda a órbita de inflexão de vida era feita a partir de uma atividade. E, de repente, o seu filho decide que tudo isso é um pecado e vai ser bancário. Qual é o problema disso? Em tese, nenhum. É só mais uma atividade, ele tem o direito de escolher. Mas, em tese, ele será uma figura que não sabe bem quem ele é. Qual mundo ele pertence? De que mundo ele veio? Qual é a origem dele? Porque se ele nega a origem da família e diz, isso não presta, isso não dá bons frutos, eu vou ser bancário. Nada contra os bancários. Mas essa quebra não consciente, não trabalhada, ela tem um
preço a pagar. O preço a pagar, eu acho, talvez, é que esse seu filho, ele pode ter uma chance de ser um bom bancário, mas ele tem uma chance de ser uma pessoa absolutamente perdida na vida. Fraca, indecisa. Por quê? Porque ele esqueceu quem ele é, ele negou a origem dele. Ó, veja bem, o que eu vou dizer é um pouco duro, mas quando Minas Gerais nega a mineração, nós negamos quem somos. Ah, mas como assim? Não, é simples assim. Eu não estou falando da atividade econômica, eu estou falando do imaginário. Que para mim, o imaginário tem muito mais valor e peso do que a moeda. Porque é o imaginário que fez Moisés ficar 40 anos no deserto guiando um povo. Tudo bem que Moisés ficasse caminhando 40 anos, mas a pergunta é, e esse povo que ficou atrás desse cara? 40 anos. Por quê? Porque existia uma coisa chamada a força do imaginário. Quando John Kennedy falou, em 10 anos vamos levar um homem à Lua, era um imaginário cunhado por John Kennedy. Ele cumpriu. Quando o JK disse, vamos fazer Brasília 5 anos em 5, era um imaginário. A pergunta é, qual é o imaginário de Minas Gerais hoje? Luiz, a gente poderia até falar, né? A China, quando fala, nunca teremos um século da vergonha novamente. É o imaginário. E se tornou o que se tornou. Em Não é 100 isso mesmo? anos. Em 100 anos. Né? Saiu de míseros produtores de arroz e famintos para ser a potência do mundo. E não é potência econômica, é potência econômica, tecnológica e, detalhe, tudo isso fundamentado numa coisa que os brasileiros pouco compreendem, chamada Confúcio. Não são cristãos. Bom, vamos lá, os caras estão fazendo tudo isso a partir de uma visão, e enganam-se aqueles que acham que o Xi Jinping é só um operador do Partido Comunista Chinês. Porque o Partido Comunista Chinês tem um fundamento originário, Confúcio. A gente volta na visão de mundo. Mas claro, porque é a visão de mundo que guia a civilização. A pergunta é, qual é a visão de mundo que nós temos como país hoje? Uma cópia malfadada da Greta Thunberg? Ora, mas me perdoe essa jovem que eu não a conheço. Nós somos mais do que isso. Nós não somos quintal de nenhum outro país. A soberania brasileira não é uma bravata. A soberania brasileira não nasce no caça-gripen. A soberania brasileira nasce na mente. Ora, fale isso com um americano que é mais jovem do que nós. O norte-americano. Quando o Xi Jinping chegou e foi dizer para o Trump, essas coisas a gente tem que meditar bastante e tem que estudar muito. Eu sei que vocês são estudiosos. Quando o Xi Jinping pega o presidente de uma jovem nação chamada Estados Unidos da América E fala da armadilha de Tucídides Tucídides. para o sujeito, você viu a cara do sujeito? Ele olhou para um lado, para o outro, para cima, para baixo, foi para cá. Esse? Ele Quem é disse, esse cara? Né? esse cara é do Fed. Esse cara é de que... Ele mora em Nova York? Ele mora em Washington. Onde é que ele está que eu não conheci? É uma questão muito simples. Um homem como Xi Jinping, fruto de uma civilização de 5.000 anos de trajetória, não são 5 dias. Os Estados Unidos da América tem 200 anos. A China tem 5.000. É preciso que a gente respeite uma coisa chamada trajetória civilizacional. A gente tem que aprender com essas coisas, porque senão a gente se perde. E eu acho que a atividade minerária, econômica, atividade de grandes empreendimentos em Minas, hoje se você falar em qualquer grande empreendimento em Minas Gerais, vamos excluir a mineração. Qualquer grande empreendimento, pecado mortal. Não, mas por que é pecado? Porque vai impactar. Não, porque vai ter problema ambiental, vai ter problema social, vai tirar a comunidade X, Y, Z. A pergunta é, peraí, de onde vem esta narrativa? Que é uma narrativa. Ela está pulverizada? Sim.
Mas o mundo virtual nos ensinou que não basta você dar print e compartilhar Kant, que você vai saber Kant. E esse é o mundo da internet. Tem idiotas filósofos, idiotas advogados, idiotas médicos, que acham que estão fazendo alguma coisa porque tem sempre um idiota mais idiota que esse. Como nós mineiros sabemos, atrás de montanha tem montanha. Tem sempre alguma coisa pior, mais alta ou mais baixa ali na frente. A tese disso é: por que essa narrativa está tão imperiosa no nosso Estado? Eu podia dizer do Brasil, mas é simples. O Estado de Goiás, o Brasil, cresce 0,5% ao ano. Goiás cresce 6% ao ano. Quanto cresce Minas? Minas é a capital do pensamento brasileiro. Não é só porque é a capital da Inconfidência, mas é porque Minas tem essa tradição, a tradição desta inflexão existencial, que outros estados não têm essa tradição. Podem ter outras, mas esta não. Esta é uma característica do mineiro, montanhês, do mineiro, do Minho, de Portugal. E por que perdemos essa característica? Por que nós agora adotamos essa tese diminuta do não pode, isso aí é problema, não dá. Ok, nós vamos viver de quê aqui em Minas Gerais? Podemos reeditar a produção agrícola? Podemos, ué. O agronegócio é importante? É fundamental, é 26% do PIB brasileiro. Porém, também é fruto de um modelo mental. Nós que estamos em alguns estados brasileiros e hoje em mais de 5.000 propriedades rurais no Brasil, no Instituto Espinhaço, eu conheço bem a mentalidade do setor produtivo agrícola. Também precisa ser transformada, também precisa ser ampliada. Por quê? Porque você não vai produzir o que você quer, da forma que você quer, em qualquer lugar, a todo custo. Porque tem limites, e os limites não são o Código Florestal. Os limites são o que o Rio Grande do Sul está experimentando, em demasia. Eu estava com o governador do Rio Grande do Sul, qual que é o problema, efetivamente? O problema é um só, governador. É que há 50 anos atrás, mas acontece que a seca sempre teve. Sempre teve estiagem, naturalmente. A estiagem de 50 anos atrás teve um impacto. A estiagem de agora tem outro impacto. O que difere um tempo histórico do outro tempo histórico? Simples. Há 50 anos atrás, a Terra tinha mais resiliência para absorver a condição climática extrema. Porque mudanças climáticas não é uma primazia do século XXI e nem é fruto da humanidade capitalista. Nós só existimos como planeta porque teve mudança climática. Exatamente. Agora, resiliência territorial talvez seja a grande chave. Quando eu falo de resiliência territorial, de novo, eu jamais vou excluir da minha linha de raciocínio o ser humano. Resiliência territorial quer dizer resiliência humana também. É resiliência do serviço ecossistêmico? Mas é também resiliência humana. Porque do que adianta você ter um grande empreendimento com uma alta riqueza instalada para dar dinheiro para meia dúzia de pessoas e a grande maioria não percebe o benefício daquilo? De novo, nós vamos entrar numa linha de exclusivismos. Desde o exclusivismo originário de Adão e Eva, que depois ficou só para os querubins, porque Adão e Eva foram expulsos e o paraíso ficou lacrado. E até hoje, na minha perspectiva, nós estamos tentando voltar para esse paraíso do qual fomos expulsos. Por isso que tem uma verdadeira insanidade para dizer: preserve tudo a todo custo. Mas preserve o quê? De quem? Para quê? Eu não quero dizer com isso, antes que me interpretem mal, que façam tudo a qualquer custo, implantem tudo de qualquer forma, e não é nada disso, muito antes pelo contrário. Eu acho que é preciso ter equilíbrio. A natureza tem sistemas delicados e sistemas de equilíbrio. Você não pode... eu fui... Último caso, Ricardo.
Eu estou animado porque vocês estão me provocando. Nós estamos mais animados ainda. Vocês estão me provocando. Eu fui... essa semana passada, eu estava numa reunião do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Medicina, que eu sou membro, não sendo médico. Mas... E a discussão, alguém disse assim, não, nós temos que aprender com os povos originários, porque nós, brancos, não sabemos fazer nada direito. Eu disse, opa, espera aí, devagar com esse andor, porque o santo aí é mais que de barro. Eu não acredito nisso, não. Eu não acho que tem povos melhores do que outros povos. E nem acho que o passado remoto... Tutankhamon viveu até 35 anos de idade. Aqui, 35 anos de idade, as pessoas em Belo Horizonte ainda estão dentro de casa, que são jovens tardios, com 35. Então, veja, o sujeito foi imperador com 9 e morreu com 35. Faraó. É necessário que a gente, em alguma medida, eu estava dizendo sobre essa perspectiva do consórcio acadêmico, eu disse assim, não acredito nessa tese que você colocou de que os povos originários têm uma visão melhor do que a nossa. Que é isso, Luiz? Isso é um absurdo que você está dizendo. Eu disse, se você acha um absurdo, eu vou lhe dar um fato. Eu sou chamado para ir até um território indígena para tentar entender um problema que eles estão vivenciando. Qual é? A ausência de água. Tudo bem, vou lá. Desloco, vou até o estado X, entro no território indígena e começo a caminhar pelo território. O que eu vejo, todos os cursos d'água secos. Todos, sem exceção. Eu chamei a grande liderança e disse, o que aconteceu aqui? Ele falou, não sei. Eu disse, olha, vou lhe dizer, se nós estivéssemos no Antigo Egito, eu diria que essa aqui seria a 9ª praga, porque só Jeová era capaz de fazer isso aqui. Ou então, um erro de manuseio do solo. O que vocês fizeram aqui? Nada. Nada, não fizemos nada. Eu disse, ótimo, de onde vem a água desse rio aqui? Ah, vem lá daquela montanha lá, ó. Ótimo, vamos lá naquela montanha. Não, mas para quê? Não, mas eu preciso entender o que aconteceu aqui. Não, mas lá não tem nada. Não, mas não é de lá que vem a água? Ou vinha a água, porque agora não vem mais. Não é de lá que vem a água? É. Então vamos lá. 2h30 depois chegamos lá. Porque lá é distante de ali, né? Coisa de mineiro. Lá. E aí, quando cheguei lá, o que tinha lá? Aonde era a área de recarga e nascente de todas as águas, eles colocaram 800 cabeças de gado, tiraram a mata e plantaram braquiária. E, veja bem, nós não estamos falando de homens brancos. Estamos falando de um território indígena reconhecido pelo governo federal, preservado, tudo como manda o figurino. Qual é a moral da história? Desastre ambiental, crime ambiental, mau uso da terra, isso não é um privilégio de branco, de preto, de índio, de azul. Isso é uma idiotice. Isso é um erro de processo. Veja bem, primeiro contexto, eles foram fazer uma atividade que, em tese, não era atividade originária. Porque, em tese, índios não estavam criando grandes cabeças de gado em pastagem, tirando floresta. Por que isso aconteceu? Impacto da mudança de pensamento. Houve aí um colonialismo mental endógeno. Eles foram capturados por uma tese de que é melhor ter gado do que produzir mandioca. Gado em escala. Se isso é uma verdade, eu, quando disse isso na reunião na semana passada, o sujeito ficou emudecido, porque ele nunca imaginava que de fato isso pudesse ocorrer, porque as pessoas têm uma visão idílica sobre o processo. E
o extremo também é verdadeiro. Às vezes a gente vai em grandes projetos minerários e encontra ilhas de conservação, encontra ações Exato. que falam assim, poxa, nenhum governo fez isso tão bem quanto essa empresa. Carajás é um exemplo. É preciso que a gente tenha, por isto, a virtude da temperança e um caminho do meio para dizer nem muito à terra, nem muito ao mar. Observemos, que possamos entender, dialogar mais, evitar as beligerâncias de plantão e as convicções. Né? Eu tenho dificuldade com o tema, acho que todos temos, né? Temos. O tema das ditas mudanças climáticas, mudanças globais, porque há um desvio de percepção muito grande. Dizem que, estatisticamente, ou com dados históricos, tem havido aumento de episódios críticos. Para uma formiga, uma gota d'água deve ser um episódio muito crítico. Só que o ser humano não pensa a questão climática associada à água. Aliás, a questão climática hoje é uma forma de exculpação, né? Quer dizer, eu não sou culpado, o índio não é culpado, né? Culpado, os brancos fizeram a mudança climática, né? E no Brasil de hoje é assim, né? A floresta queima, mas a dialética e o antagonismo político faz com que, não, o governo anterior era assim, o atual está queimando, mas não é culpa minha, é culpa da mudança climática. Então, você falava agora há pouco, há 50 anos não tinha, talvez, a ocupação de encostas, morros que tem hoje. Então, a mudança climática só é importante em razão da minha presença, da minha existência e do meu interesse. Né? E daquilo que me afeta. E daquilo que me afeta. Se não me afetar, não tem mudança climática. Não tem mudança climática, está tudo bem. Né? Mas eu queria voltar a uma reflexão que o Leonardo propôs. O que é o humano e o que é o humanismo? Nós temos a tendência... Eu não conheço, quero até ir à China, te falava isso esses dias. Você falava até de Deng Xiaoping, né? Com a Revolução Francesa. Com as visitas, o acesso à cultura francesa, que Deng Xiaoping falava que, quando perguntado sobre a Revolução Francesa e as consequências dela, como é que... Diga você. Não, ele fala, né, o jornalista de The Economist, se eu não me engano, né? O que ele acha dos impactos, né, da Revolução Francesa, porque o Deng Xiaoping teve a oportunidade de morar na França, né? E o Deng Xiaoping, olha, acho que está muito cedo para a gente avaliar os resultados, né? Assim. Tenhamos tempo. Então, nós temos tempo para avaliar. Claro, né? Essa é uma sabedoria. Agora, nós tendemos a projetar no humano valores que, para a maior parte no Ocidente, está associado ao bom, ao belo, ao justo, ao correto, à virtude, ao virtuoso. Talvez isso seja muito parâmetro da palavra, da filosofia cristã. E, para mim, o cristianismo é uma grande filosofia. Sem querer discutir as divindades, a cosmogonia, a existência da divindade, né? A palavra legada às civilizações é uma pauta de valores que carrega um pouco do que é humano. Ser humano é ser caridoso, é amar quem você não conhece, é amar o morador de rua, é ser justo. Só que o homem, dizia uma terapeuta que tive, o ser humano é capaz de qualquer coisa, capaz de matar numa situação crítica para defender um valor que ele julgue relevante, para defender um familiar. Por maldade, e aí volta um tema que eu e Leonardo gostamos muito, que é a guerra. Me lembro de Tom Hanks, que virou não só um ator, mas um diretor de filmes e seriados de guerra, junto com Spielberg, que diz numa frase que é merecedora de reflexão. A guerra não é... Eu lembro que eu falei isso num podcast que fui chamado. A guerra não é, por si mesma, boa ou má. A guerra é parte da condição humana. Uhum. Então, como é que eu lido com isso? Também falando de casos, né? Nós mineiros somos bons nos causos, né?
Também falei isso recentemente com o Leonardo. Eu não me esqueço mentalmente, os ETs agora estão na pauta da A pauta mídia, do né? dia. A pauta americana. Aliás, o J.D. Vance diz que não existem ETs, eles são demônios. Mas eu me lembro do Independence Day, quando os ETs invadem a Terra, uma grande nave-mãe destrói com um jato luminoso, um raio, a Casa Branca e recebeu nos cinemas americanos aplausos efusivos. Me lembro no bunker de Stalin, em Moscou. Era uma casa, mas, enfim, desde o tempo soviético, uma casa insuspeita, com janelas bloqueadas. Meu filho, inclusive, vai nos assistir, participou lá de uma simulação junto com meninos, garotos canadenses, de um lançamento de um míssil nuclear contra o inimigo soviético, Estados Unidos. E o grupo de americanos e canadenses que estava conosco aplaudiu, comemorou quando os mísseis nucleares, as ogivas começaram a explodir em Nova York, Washington, as grandes capitais americanas. Então, a gente carrega esse dualismo interno, voltando à reflexão dos antagonismos, né? Então, o que é humano? O que é humanismo? O que é desumanização? Você falou do cachorro. O cachorro hoje tem fitinha. Eu, com a minha Golden Retriever, vou a um shopping center. Antigamente, as pessoas queriam, ai, que bebê lindo, me deixa eu carregar. Hoje é o cachorro. O cachorro é lindo. O bebê humano, ou você não quer tocar porque pode ser visto como assédio ou qualquer outra coisa indevida. E no cachorro, acho que não tem ainda esse tipo de coisa, né? Que coisa. Mas o que é a desumanização? E o pior, essa que eu acho... Eu tenho dito, estou falando demais, desculpa. Não, eu estou querendo te ouvir. Meu filho de 18 anos, esse que disse que nos ouvirá, eu tenho outro de 23, que também nos assiste, está no dilema de escolher uma profissão. Eu acho que nós temos a pior época da humanidade para escolher uma profissão. E eu tenho dito, com alguma resistência interna, que acho que a única profissão que vai sobrar é a do filósofo. Estou falando isso por sua presença aqui? Não. Mas vai ser a única profissão em que... difícil, né? A filosofia não deveria ser uma profissão. Não, como profissão é como professor. Né? Mas estudar a filosofia vai ser alguma coisa que tem sentido, porque o resto, o artificialismo humano e social vai desconstruir. Não precisa mais de humano para pensar o direito, compilar o direito, refletir o direito. A IA faz isso. Ela faz isso. E faz bem. Bem. Faz bem. E muito em breve vai fazer muito melhor Sim. do que nós mesmos. Uhum. E aí, o que é humano num mundo artificial de combinação entre, em breve, computação quântica e inteligência artificial? O ser humano está sendo escanteado pelo próprio ser humano. Não vai precisar mais de humano para fabricar, para ter relações pessoais, às vezes até íntimas. Não vai precisar do humano. O que é o tal humanismo? Ele vai prevalecer, Luiz? Eu estou te ouvindo e pensei bastante. E acho que você tem razão. No entanto, eu penso que do terço final da sua frase, do seu pensamento, você trouxe essa perspectiva de que o humano vai entrar em desuso. Vai ser inútil. E que a sua fala grave e verdadeira somos nós que estamos fazendo. E você disse uma outra coisa que eu também pensei bastante. Você disse que talvez a filosofia seja uma coisa útil no futuro. Se você pegar as maiores... No ano que vem, em setembro, nós vamos reunir em Minas Gerais as 50 maiores universidades do mundo. Olha. Num Congresso Mundial das Humanidades. Que legal. Será em Conceição do Mato Dentro, também chamada a capital do mundo. Eu resolvi fazer esse encontro em Conceição, porque Conceição é o laboratório do século XXI. E vou reunir as maiores universidades do mundo, da China ao Canadá. Aliás, a vice-presidente do Conselho Internacional
é chinesa. Para poder discutir humanidades, para discutir como as humanidades podem, de fato, cooperar com um mundo novo. Se você for nas maiores universidades do mundo hoje, a grande agenda é filosofia. É incrível. Mas é a filosofia não no sentido discursivo, é a filosofia no sentido de que é preciso que você tenha tempo para compreender o seu universo. O seu universo, na verdade, é aquilo tudo que habita dentro de você. Isso é o universo. Se você não tiver tempo para fazer isso, você terá problema muito em breve. Quando você falou, o meu filho de 18, o meu filho de 23, e você disse, esse talvez seja o pior momento do mundo para se definir uma profissão. Você está correto, porque nós estamos no momento do interregno. Não é nem isto, nem aquilo. Então, o que é? É um mundo em transição. Este é o momento do mundo de agora. Talvez a coisa mais importante para fazer com uma pessoa de 18 anos, e eu fiquei aqui pensando dos meus 18, os 18 dele, nos meus 18 eu estava estudando sobre Naropa, um budista do século XII. Aos 11 anos de idade, eu estava lendo a Divina Comédia de Dante. Li Milton aos 13. Li Dostoiévski, Noites Brancas, aos 9. Depois eu li toda a obra de Dostoiévski, porque eu acho que todo mundo tem que ler. Hoje eu me preocupo com uma pessoa de 18, e não que quem não leu não é nada disso, mas me preocupa se uma pessoa de 18, 23 ou 30, é necessário que a gente tenha tempo para fazer isso, porque, por incrível que pareça, a Universidade de Oxford fez um estudo que, se você lê apenas em meio digital, o seu cérebro tem 25% menos capacidade de armazenamento daquela informação. A grande pergunta que os especialistas e estudiosos fazem é: mas por quê? Se o papel e o texto digital é o mesmo, por que meu cérebro decide o que é importante e o que não é? Porque essa decisão não é da sua autonomia. Seu cérebro, seu coração, seu rim, seu pulmão são seres autônomos. Independem de você querer. Por que o cérebro faz isso? Sabe qual foi a resposta? Porque existe uma sabedoria ancestral no seu cérebro, que não existia computador. Desde 1500 nós estamos compulsivamente lendo, no mundo ocidental, porque o Deng Xiaoping tinha razão. A turma lá já estava lendo há mais tempo, ainda que eram outros papéis. Era madeira. Uma vez eu fui num mosteiro no Nepal e que tinha uma biblioteca gigantesca, toda ela em madeira e couro. Não tinha papel. O seu cérebro tem dificuldade para poder reconhecer que aquilo é importante, porque existe uma inteligência antiga que diz que o que é importante é papel. Ora, mas isso vai mudar? Vai. Mas leva um tempo. O problema, Ricardo, é que o salto que nós demos foi muito rápido em pouco tempo. Então, você disse, nós somos filhos de uma geração que fez a transição. Porque você, quando nasceu, não existia internet ainda. Ou estava... Não existia. Não existia internet. E quando eu achava que eu estava no suprassumo da modernidade, existia uma internet de escada. E hoje tem computação quântica. Mas peraí, mas entre aquilo e isto são 30, 40 anos. O que é, novamente, devemos nos recorrer a Deng Xiaoping? O que são 30, 40 anos numa estrutura como o nosso imaginário? Porque eu não estou falando do Ricardo,
Eu estou falando daquilo que é inato, que o Ricardo trouxe como memória atômica. Eu não vou falar aqui nada espiritual, eu estou falando física, como memória atômica dos seus pais. E que eles trouxeram dos pais deles. O Ricardo, como ente, ele deu um salto temporal muito rápido em pouco tempo de vida. É natural que o Ricardo não é o indivíduo, aqui é o Ricardo civilização, que o Ricardo esteja, no mínimo, perdido. Por quê? Porque tudo foi muito veloz. E uma pessoa de 18 ou de 23, hoje, ela está infinitamente mais perdida do que nós. É condição sine qua non. Ah, não estou perdido. Olha, então cuidado que você está com um problema. Você tem que estar perdido. Por quê? Porque o mundo ele está vivendo agora esse gato em queda livre tentando agarrar naquilo que vier. Nós somos um mundo que não tem líderes mais. Não tem exemplos mais. Não tem governantes para você chamar de seu. Sabe como é que é? Você diz, meu Deus, em que planeta estamos? E talvez o J.D. Vance descubra que o negócio pode ser um pouco pior do que o demônio. Porque o que pode ser pior do que o demônio? É aquilo que, de fato, eu desconheço completamente. Porque se ele conhece o demônio, eu não conheço, mas se ele conhece o demônio, Pelo menos conhece. pelo menos conhece. O desconhecido é muito pior do que o demônio. Voltando para a sua pergunta original, e o humanismo nisso? O que é humano? Humano que daqui a pouco o menino lá, o Elon Musk, está botando já o chip na pele, faz isso, faz aquilo, enxerga aqui, põe para lá. Daqui a pouco, óbvio, nós vamos ser ciborgues. Normal. Seres híbridos. A pergunta é, quanto de nós haverá de humano num ciborgue? Ora, Ricardo, mas eu poderia fazer essa mesma pergunta dentro do Congresso Nacional, lugar que eu habito. Eu vou 3 vezes por semana no Congresso. Quanto de humano tem ali? O que é um ciborgue? O ciborgue é o que eu vejo ou o ciborgue é o que eu executo? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Eu tenho preconceito com o que eu vejo. Eu tenho preconceito com o ciborgue. É uma mão que não é humana, é uma mão metálica. Mas a mão metálica é capaz de fazer a mesma tragédia que a mão humana faz? Talvez. Mas então ela pode não ser pior, ela pode ser igual. Humanidade está no gesto, mas o gesto é filho do pensamento. Se eu sou um sujeito confuso, penso só bobagem, é óbvio, eu vou executar bobagens. Se eu sou um sujeito que tem uma tendência a tentar entender, a pensar um pouco mais, a julgar, antes de julgar, analisar, não ter pressa, talvez a minha visão de humanismo seja mais coerente, porque você disse, essa visão é uma visão ocidental, cristã. Sim, nós somos uma civilização judaico-cristã. E de Constantino para cá, ali da nossa vizinha antiga Constantinopla para cá, o mundo só existe porque existiu a chamada igreja. O mundo ocidental. Ele só existiu em razão disso. Não tivesse existido, não existiria este mundo que nós o conhecemos, nem as universidades. É que a gente tem que lembrar, de novo, recorrendo à sabedoria de Deng Xiaoping. Tudo é muito jovem. As universidades mais velhas do mundo têm 1000 anos. Mas o que são 1000 anos na história da inteligência humana? Pouquíssimo. Nós ainda estamos aprendendo. E aprendendo com humildade, para poder perceber que, assim, eu não sou detentor de nenhuma sabedoria, eu sou um sujeito tentando navegar no mar da minha própria existência, tentando me achar no meio do vendaval. Só isso. Porque a existência é esse vendaval, que não é para amadores. Ah, mas então quer dizer que a vida é ruim? Não, a vida é ótima. Eu acho tudo lindo. Mesmo que não é lindo,
eu tenho uma tendência a achar lindo porque é lindo quando eu tento compreender. Se eu faço um julgamento superficial e ligeiro, é fácil fazer isso. Mas isso é o que separa os adultos das crianças. O adulto e o velho, e hoje eu sempre gostei muito de pessoas velhas. As pessoas não gostam que chamam de velho, tem que chamar idoso. Mas no meu pensamento, eu chamo de velho, então estou aqui externalizando o que sinto. Assim. Eu gosto muito de velhos. Gosto muito. Sempre gostei. Quando eu era criança, eu só vivia com gente velha. E meus amigos eram todos mais velhos, bem velhos. E eu aprendi com os velhos. Talvez por isso eu seja assim um pouco velho. Mas eu acho que eu fiz a decisão correta. Acho que se eu fosse criança hoje, eu viveria só rodeado de velhos. Para quê? Para poder antecipar um pouco esse futuro, sabe? Tentar me perder menos. Eu acho que se eu tivesse um filho de 23 anos, eu não sei o que eu faria. Então, eu acho que você é um herói, assim como eles. Porque, veja, você é jovem e os filhos são jovens. Dois universos que são tão próximos e tão distintos. Essa é a magia do tempo de agora, em que coisas incríveis conjugam existência com coisas medíocres, assim, canalhas. Você sai na rua, eu estava passando na rua de carro, um ladrão empurrou um senhor idoso para roubar a carteira dele e saiu correndo. Você disse, o instinto nos faz fazer coisas. Olha, se eu tivesse a condição, naquele momento, eu estava dentro do carro em trânsito, mas se eu estivesse ao lado do idoso, talvez eu tivesse feito alguma coisa que a minha inteligência diz que não deveria. Mas é um instinto que todos nós temos, e isso é inegável. Não adianta se o sujeito nega isso, ele está mentindo para ele mesmo. É melhor que ele não minta, porque em situação de extremidade a gente faz extremos. E isso também é humano. Isso não deixa de ser humano. Eu acho que não é humano é quando eu desumanizo ou descrio o humano a troco de coisas que são mesquinhas. Quando eu pego qualquer atividade humana e desconsidero a presença, eu acho isso mesquinho. Quando eu vou para o shopping center com um carrinho de bebê, com 2 cachorros dentro dele, vestidos de roupinha, com sapatinho de cachorro. E eu chamo esses cachorros de neném. E tem um idoso ou uma criança na porta do shopping, pedindo comida. E eu passo com o meu carrinho de bebês cachorros. Nada contra os cachorros, eu adoro cachorro. Hitler também adorava cachorro. Rousseau também. Todo mundo gosta de cachorro. Não é um privilégio seu ou meu, não, viu? Porque senão daqui a pouco estão dizendo que eu estou falando contra os cachorros. Porque esse é um mundo cruel. Mas eu estou dizendo que se eu faço isso com meu carrinho de bebê de cachorros uniformizados, passo e desconsidero a existência daquele outro indivíduo que é o meu semelhante e que não é um cachorro, eu acho que aí nós temos uma civilização doente. Mesmo. E acho, na minha humilde opinião, que aceitar isso como normal é o suprassumo da doença. Eu sou um sujeito inquieto, durmo pouco assim como você. E eu não aceito muitas coisas em mim mesmo. E acho que essa rebeldia é o que me faz ser o que eu sou. Eu acho isso inadmissível. Nada contra os cachorros, mas tudo a favor do ser humano. Claro que tem ser humano canalha que está ali fingindo para comprar droga, não sei o que e tal. Sim, tem, óbvio. Então é preciso que você faça uma leitura disso e avalie caso e caso. Cada caso é um caso. Não pode generalizar. O que eu estou dizendo com isso esse momento de frieza
da nossa civilização ela terá um preço muito alto. E nós já estamos pagando esse preço, e pior, nem sequer sabendo que se está pagando. Aí é triste. Eu acho que nos cabe a tarefa de tentar, seja com os seus filhos, ou com os filhos dos amigos, ou de tantos, tentar dizer que o mundo é bom, mesmo que ele seja ruim. O mundo é bom. É bom no seguinte sentido: é a oportunidade que temos neste tempo, nesse chamado lapso temporal de existência, é o que nós temos para fazer história. E eu sempre, como vocês que gostam de história, se Alexandre o Grande, ao sair da Macedônia, pensasse que o mundo era cruel, difícil, aterrador, ele não sairia de casa e não chegaria até a Índia. E o mundo seria outro. Eu acho que todos nós somos frutos disso, dessa história da civilização, do mesmo jeito que nós somos a semelhança das estrelas, o mesmo átomo que formou o universo é o nosso. Eu acho que nós também temos um Alexandre o Grande, temos um Napoleão, temos uma Joana d'Arc, uma Madre Teresa de Calcutá. Nós somos tudo isso, porque nós somos a humanidade. A ilusão de sermos indivíduo melhor do que o outro, e mais bonito que o outro, e mais isso que o outro, essa é a burrice. Porque eu prefiro ser parte de Alexandre do que ser Luís inteiro. Eu, Luís, prefiro muito mais dizer eu sou parte de Alexandre. Eu acho mais inteligente, porque eu acho que o cara foi foda. Mas vocês não fizeram perguntas. Eu não dei tempo. Não dei tempo. E a nossa, eu falo por mim, não falo pelo Léo, mas a nossa pequenez intelectual. Não, perto do mas seu... aí é a sacanagem do Ricardo. Não eu é, conheço o não Ricardo. É uma sacanagem. Não é. É uma constatação, e eu acho que a gente precisa saber aprender, né? É da filosofia cristã. Essa semana eu escrevi sobre isso, né? Pobres sempre tereis. Vai ter sempre alguém mais rico, menos rico. Vai ter gente mais idiota, vai ter gente iluminada, né? Que nos faz aprender. Hoje foi um dia de festa do alguma. Conhecimento, da inteligência. Mas, enfim, te ouvindo dizer, o Leonardo, que voltou anos depois, agora ao doutorado, né? Dá aquela sensação de que, Deus, eu estou absorvendo informação e conhecimento por uma via tão estreita, tão pobre, e dá a vontade quase que irresistível de ir para casa e deitar nos livros e lançar os olhos sobre os livros, que o nosso cérebro, acho que a ritualidade de manusear o livro, esse é incomum, né? Quer dizer, tem que folhear, tem que sentir o cheiro do livro. Eu acho que o cérebro aprendeu essa mecânica de auferir informação. Mas, Gandara, faz aí um fechamento, uma contextualização. Vamos ver o que o Luís tem para arrematar tudo isso também. Né? Faz uma pergunta. Faz uma pergunta. Não, eu vou finalizar, e mesmo porque a gente já... Só para tentar finalizar. Quem sou eu, né? Mas, assim... que a gente passou por tantos temas aqui, eu até anotei um negócio que eu vou usar num texto aqui, mas eu vou usar como afirmação, mas eu vou passar para o Luís como uma pergunta. À luz de tudo que a gente viu, a gente começou falando sobre a questão do discurso ambientalista e o discurso, vamos chamar de desenvolvimentista, a gente começou, vamos lá, vamos aqui e tal, enfim. E a gente fala muito, né, a perda da essência, né, de você perder a sua essência deminerador,
do estado de Minas, que é um tema que, pelo menos para mim, é muito caro. Aham. Então, eu poderia afirmar, Luiz, minerar é humano? Eu não tenho a menor dúvida. É divino. É mais do que humano. A gente só tem que lembrar que a guerra entre Miguel e Lúcifer foi uma guerra mineral. Quando Miguel, diz o texto, quando Miguel saca a sua espada metálica e desfere um golpe contra Lúcifer, a espada de Miguel atinge a tiara de Lúcifer, que era um arcanjo. O que tinha na tiara? Uma esmeralda. Está escrito isso. Essa esmeralda cai sobre a terra. Ora, veja bem, se aqui alguém que ouve acredita em arcanjos, em Miguel e acredita na existência de Lúcifer, é inevitável que acredite também nos minerais. E é inevitável que faça a seguinte pergunta: que diabos tinha Lúcifer uma tiara com uma esmeralda? Por quê? O que faz uma esmeralda na coroa dele? Ué, peraí. Então o problema não está lá em Nova Era, que tem esmeralda? Então o problema está em Lúcifer? Brincadeiras à parte, a grande agenda que eu estou tentando, em poucas palavras, num tempo super exíguo, dizer é: a agenda da mineração não é bem esta agenda que a gente imagina. Minerar não está apenas no estado de Minas Gerais. O ato de minerar tem um romeno da antiga Valáquia. A Valáquia é a terra de Dracul. Tem um romeno que eu gosto muito, é um filósofo, que eu já li todos os livros dele. O nome dele é Mircea Eliade. Tá. Sim. Mito ou realidade? Pronto, sagrado e profano. O Mircea Eliade tem um livro que chama Dica de Leitura. É um livro difícil de achar. Acho que não tem mais aqui por aqui. Mas vasculhem. O Ricardo é um Curioso. danado. Chama Ferreiros e Alquimistas. E o Mircea Eliade, ele trata nesse livro de uma coisa chamada a embriologia sagrada dos minerais. Na percepção antiga, o ato de minerar era um ato sagrado. Veja bem. É que a gente tem a ilusão de que o mineral apareceu ali e a gente tira, e ele é meu, e eu vendo e ganho dinheiro. Essa é uma ilusão. O mineral, todos eles, são gestados no processo telúrico. Gestados, veja bem a palavra. Eles são formados na terra. Ora, o que é um rubi? É um mineral que atinge uma maturidade dentro de pressão e temperatura e atinge aquela cor. O Brasil não tem rubis, tem rubilita. Mas bons rubis vai ser no Paquistão. Porque houve um contexto telúrico para aquilo. A tese é: se eu acho um mineral e ele ainda não está formado, porque não teve tempo e pressão, significa então que o mineral ele é, assim como qualquer outro ser. Veja bem onde eu estou querendo chegar. Esse é o final da nossa conversa, mas podia ser o começo. Sim. O mineral, como qualquer outro ser, ele é formado. Ele tem um tempo de formação. O diamante só é o que é porque ele é formado. Ele precisa de tempo para formar. Se isto é isto, significa então que eles têm um período de gestação. E o ato da mineração seria quase que um ato de obstetrícia.
Veja bem, e isso não é o Luiz quem está dizendo para os desavisados de plantão, não é o Luiz Oliveira que está afirmando, foi Mircea Eliade. Então o ato da mineração é um ato de obstetrícia. Ora, pode algo ser mais sagrado do que trazer à vida a criança, o seu filho? O que pode ser mais sagrado? Eu tenho certeza que o médico que fez o parto dos seus meninos, ou os médicos, você tem uma gratidão por eles. Por quê? Porque trouxe aquilo que é a sua joia. Foi aquele médico que possibilitou que o menino viesse da escuridão para a luz. Em tese, o minerador faz a mesma coisa. Ele tira da escuridão da terra para a luz. Isso quem afirma é Mircea Eliade, não é Luiz. E o Mircea Eliade afirma isso à luz de antigos conhecimentos e antigos pensamentos. Por isso eu disse que o ato de minerar é um ato antropológico, cultural, não é do mineiro. Coitado do mineiro, somos muito jovens. Eu iniciei falando da antiga Assíria, da Caldeia, mas vejamos, sabe como é que se chamava minério de ferro? Na Suméria, eles chamavam de amba. Era a palavra para falar minério de ferro. Eles manuseavam minério de ferro, e todo mundo sabe que os sumérios são a primeira grande civilização cultural da humanidade, mas eles manuseavam minério de ferro com preciosidade. Não é o quadrilátero ferrífero, é a Suméria. Ah, mas espera aí, mas eu não tenho nada a ver com a Suméria. Enganado, Leda, criança. Nós temos tudo a ver com a Suméria, porque nós temos tudo a ver com tudo. Pois se nós somos filhos de tudo isso, todos que estão para trás são aquela velha frase que nós habitamos os ombros dos gigantes. É assim. É isso que nós somos. E se isso é uma verdade, eu acho que é necessário que a gente pense a perspectiva da mineração, seja ela qual for, já que a nossa agenda tem essa, digamos, essa centralidade de reflexão, pensar a agenda da mineração para além das externalidades, para além de impactos socioambientais, para além de IARIMA, para além de códigos e leis e comando e controle, etc. Por que não podemos pensar também à luz do contexto filosófico? Disso que o Mircea Eliade chamou da embriologia subterrânea dos minerais. Com isso, eu não estou aqui, aviso aos desavisados, eu não estou com isso dizendo que tudo pode a qualquer preço e de que podemos minerar debaixo da Catedral de Notre Dame. Não é bem assim. Tem lugar para tudo e tudo tem o seu tempo, a sua hora e é preciso que a gente observe isso. Mas o que eu estou tentando trazer com isso, Léo, é o seguinte: é preciso transcender a pequenez das narrativas que nos são impostas. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é: ótimo que você pensa assim. A pergunta é você mesmo que pensa assim? Ou pensam por você e você reverbera sem saber nem o que pensa? Porque se for seu o pensamento, se é de uma autonomia intelectual sua, da sua reflexão existencial, respeito e você está certo. Estará sempre certo. Por quê? Porque é seu. Esta é a sua verdade. E quem sou eu para dizer que a sua verdade é uma mentira? No entanto, se isso é fruto de uma preguiça mental, de uma pobreza intelectual e de uma disfarçatez de ficar trazendo narrativas daqui, de acolá, e ficar importando conceitos e teses e abordagens que você não sabe nem de onde elas vieram. De onde veio tudo isso? Porque tudo, isso a gente tem que saber, que tudo nessa vida tem gênese. Tudo tem algum lugar que foi criado. Ainda que a gente não saiba ou não entenda, mas tem. E o pensamento é a coisa mais importante de tudo isso.
Por quê? Porque tudo que nós somos é fruto do que pensamos. Isso é tão grave quanto. Não é simples, é grave. Porque se eu penso bobagem ou superfície, eu serei superficial. É uma escolha. Mas se eu penso profundamente, em tese, pode ser que eu sofra muito, porque se eu quero compreender todo esse cenário de existência, dói. Porque, inclusive, dói saber que é finito. Mas quando você começa a pensar mais sobre isso e transcender um pouco mais, talvez você comece a agradecer e dizer, puxa vida, que bom que eu estou aqui e que bom que eu tenho essa oportunidade para estar aqui fazendo uma tertúlia boa e podendo expor pensamentos que normalmente as pessoas não têm nem sequer coragem, ainda que pensem, elas não têm coragem de falar. Como eu tenho aqui nesse contexto a proposta de falar exatamente o que eu penso, com um compromisso ético e com uma condição de escravidão da minha causa, porque tudo que eu faço é a causa da minha vida. Portanto, eu sou livre, porque eu sou escravo da minha causa. Eu acho que é um bom caminho, é um bom propósito. Eu quero ajudar, eu não quero machucar, eu não quero corromper, eu quero dizer, há uma luz, pense diferente, transcenda um pouco o senso comum, porque no senso comum não habita grande coisa. Inspire-se nos grandes, sempre. Por quê? Porque a vida é fragilíssima. A gente sai daqui, vai ali, algum idiota de plantão resolve fazer um assalto e nos mata. É muito rápido. Então é importante que a gente faça história e deixe legado. Eu acho que Minas Gerais não pode prescindir do seu imaginário, porque no seu imaginário reside a força de um povo com a mineiridade, com tudo que somos e que a gente hoje acha que é texano. O mineiro acha que é do Texas, o goiano tem certeza que é, mas o mineiro está achando que é. Não, nós não somos texanos, podíamos até ser tebanos, mas texanos não. Isso é o quê? Isso é a confusão do momento do mundo. É aquele interregno no meio entre aquilo e aquilo outro. Onde eu estou, né? Esse é o ponto-chave. Eu acho que se nós nos fortalecermos como Estado, como civilização mineira, e com tudo que nos torna o que somos, termino. Já pensou se você pegar um espartano e dizer para ele, olha, a partir de agora você esquece essa teoria de formação militar e agora, a partir de agora, todos nós vamos ser tecelões. Eu acho ótimo, mas teremos aí um problema, fruto do interregno da transição entre ser de formação militar, forjado para a guerra, e ser um tecelão. Há um caminho a ser percorrido. E há uma decisão a ser tomada. Teoricamente, pode ser que esses tecelões, eles amanhã digam, olha, não era bem isso que eu queria, porque o meu tataravô, o meu ancestral de 10, de 15, de 20, 30 gerações passadas, meu pai, até minha mãe, empunhava espada. E eu agora empunho uma agulha. É um metal diferente para poder tecer. É preciso que os mineiros tenham um pouquinho de cuidado. Não que sejamos espartanos, mas talvez sejamos tão resilientes quanto. Nós fomos forjados para um destino. Minas Gerais tem um destino com o Brasil. Eu tenho convicção disso. E acho que Minas Gerais precisa retomar o seu caminho. Porque senão, falando de Esparta, a gente pode falar da encruzilhada de Édipo em Medeia. Senão a gente pode ficar como Édipo, a gente pode errar o caminho e daqui a pouco a gente assassina o pai da gente e daqui a pouco a gente casa com Jocasta. Isso é fruto de uma
uma perdição no caminho. Minas precisa retomar o caminho. Foi. É, Obrigado. me fez lembrar agora, já que você disse, inspire-se nos grandes, em Michelangelo, que atribui-se a ele essa resposta dada àqueles que visualizam um bloco de mármore e aquilo é só um bloco de mármore. E alguém perguntando como é que ele tem aquela escultura, a forma, o método, a similitude com formas humanas. Você conhece a resposta, né? Ele teria dito que o anjo que ele esculpiu já está naquele bloco. Ele é só um instrumento para tirar o anjo, para revelá-lo ao mundo, né? Para mostrar ao mundo a beleza intrínseca daquele bloco, que é um bloco mineral. Luiz, inspirando-nos nos grandes, a gente hoje se inspira em você. Mas não fale isso, não. Mas não fale isso, não. A admiração e a amizade tem dessas coisas. Só se for pelas loucuras da amizade. Que também faz parte dela. A insanidade da amizade. Luiz, muito obrigado. Foi fantástico. Merece aplausos. Foi estupendo. Foi muito bom. Léo? Fantástico, já estou olhando aqui o Mircea Eliade para ver o Mircea Eliade, Mito e Realidade. Eu conhecia o Mito e Realidade, mas o Realidade. Ferreiros e Alquimistas não. Leiam este livro. Eu acho que mundo que trabalha com isso... Está disponível na Amazon. É mesmo? Tá. Vamos lá. Fala de novo o livro. Ferreiros e Alquimistas. Ferreiros e Alquimistas. Meu Deus. Alquimia do pensamento, foi o que tivemos hoje. Fantástico. Fantástico. Muito obrigado, Luiz.